Fala aí, torcedor do Dragão, torcedores de outros clubes, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Victor Gader e galera, o que já era esperado de acontecer, de fato, aconteceu. O Adson Batista demitiu o Jorginho depois dos resultados ruins nas últimas partidas, principalmente o péssimo resultado diante do Goiás lá na Serrinha. Após a demissão, ele já contratou logo de saída o Eduardo Batista. E não vem sozinho, ele contratou também o interino do Atlético Goianiense para a comissão permanente, o Eduardo Souza, que até um dia desses para trás estava na Aparecidense. Antes de dar minha opinião, vamos falar um pouco sobre esses dois caras e ver como é que foi a trajetória deles até aqui e o que é importante da gente saber para estarmos preparados para o que nos espera aqui no Atlético Goianiense. Bora lá! Falando primeiramente do Eduardo Batista. Ele iniciou sua carreira em 2014 pelo Sport. E no Sport ele conseguiu, entre 2014 e 2015, ser campeão pernambucano e também campeão da Copa do Nordeste. Seu bom desempenho no Sport fez com que ele fosse contratado pelo Fluminense no mesmo ano de 2015, para tentar tirar o Fluminense de uma situação incômoda em que ele se encontrava, visto que ele estava na 27ª rodada do Brasileirão, em 12º colocado e com viés de cair, visto os últimos resultados que ele vinha tendo. Com a contratação do Eduardo Batista, o Fluminense conseguiu chegar até a semifinal da Copa do Brasil daquele ano e conseguiu se manter na Série A, permanecendo na 13ª posição. O aproveitamento do Eduardo Batista no Fluminense foi de apenas 37%, não foi um aproveitamento muito bom. Sendo assim, no final daquele ano, no começo de 2016, ele foi demitido do Fluminense e foi contratado pela Ponte Preta, e lá ele fez um belo trabalho. Conseguiu ficar na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, que até hoje é a melhor colocação que a Ponte Preta já conseguiu num Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O trabalho dele foi tão bem feito que ele chamou a atenção do Palmeiras e foi contratado no começo de 2017. Porém, pelo Palmeiras ele teve uma passagem curta, de apenas 4 meses. E a passagem foi bem ruim, ele teve alguns resultados bastante negativos no Campeonato Paulista. E após uma derrota na Libertadores para um time da Bolívia, não me lembro o nome agora, ele acabou sendo demitido do Palmeiras. Saindo do Palmeiras, ele foi contratado pelo Atlético Paranaense, porém permaneceu apenas 2 meses, não teve um bom desempenho e acabou demitido. Logo após isso, ainda em 2017, a Ponte Preta recontratou o Eduardo Batista, esperando um desempenho semelhante à sua primeira passagem no clube, porém não foi bem o que aconteceu. Com a Ponte Preta, ele acabou rebaixado para a Série B em 2017 e após os maus resultados no começo de 2018 pelo Campeonato Paulista, acabou sendo demitido da Ponte Preta e ainda em 2018 foi contratado pelo Coritiba. Ficou 4 meses, o Coritiba esperava que ele tivesse um bom desempenho na Série B, porém não foi isso que aconteceu e depois de 4 meses de trabalho no Coritiba, ele acabou também sendo demitido. Voltou ao Sport em 2018, só que aí aconteceu uma coisa bizarra, ele permaneceu apenas 40 dias e entregou o cargo. Alegou que não estava conseguindo fazer um bom trabalho e simplesmente pediu demissão. E aí, em 2019, ele assumiu o Vila Nova. Pelo Vila Nova, ele trabalhou de fevereiro de 2019 a julho de 2019 com um aproveitamento de apenas 37%. Coincidentemente, o mesmo aproveitamento que ele havia tido no Fluminense. Deixou o time na 17ª colocação e acabou sendo demitido em julho. Em 2020, o Eduardo Batista assumiu o CSA e pelo clube alagoano ele não teve um bom desempenho. Ficou de janeiro a agosto, sendo que nesse período ele foi desclassificado da Copa do Nordeste na primeira fase, além de ter sido vice-campeão perdendo para o maior rival no estado, que é o CRB. E coincidentemente, após um jogo contra o CRB, e no caso uma derrota para o CRB, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Eduardo Batista acabou sendo demitido. No finalzinho do ano, ali, 2020, o Mirassol foi lá e contratou o Eduardo Batista para assumir o time na reta final da Série D do Campeonato Brasileiro. E conseguiu ser campeão com o time. Obviamente, conseguiu acesso com o Mirassol para a Série C. E no início de 2021... pelo Campeonato Paulista, ele teve um excelente resultado com o time, conseguindo chegar à semifinal do Paulistão daquele ano. Já na Série C, que ele conseguiu acesso no ano anterior,
o time não foi exatamente muito bem, ficando na 8ª colocação. Não houve o descenso para a Série D, porém não classificou para as fases finais da Série C. Como o calendário do Mirassol havia terminado naquele ano após a conclusão da Série C, o Eduardo Batista ficou sem clube e assumiu temporariamente o Remo do Pará. E com o Remo ele foi campeão da Copa Verde. Adivinha em cima de quem? Do Vila Nova, que ele já tinha treinado antes. Exatamente. Conseguiu ser campeão com o Remo da Copa Verde. Finalizado o ano de 2021, no começo de 2022 ele assumiu o Mirassol novamente. Não teve um resultado muito satisfatório no Paulistão, mas conseguiu um feito histórico, que foi a eliminação do Grêmio pela Copa do Brasil. Eliminou o Grêmio na primeira fase com uma vitória de 3-2, jogando em casa. Detalhe, esse foi o último jogo do Eduardo Batista pelo Mirassol. Após isso, ele aceitou a proposta do Juventude e assumiu o time para a competição da Série A de 2022. Com o discurso de que queria assumir novamente um time de Série A, de que queria novamente treinar um clube de Série A, ele assumiu o Juventude, e o Juventude naquele momento ainda disputava também a Copa do Brasil. Porém, na Copa do Brasil ele acabou sendo eliminado na terceira fase, perdendo para o São Paulo. E no Campeonato Brasileiro foram 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Um aproveitamento de 25,6%. Após a 13ª rodada, acabou sendo demitido. O Eduardo Souza é velho conhecido dos torcedores do Dragão. Afinal, ele foi técnico interino no clube e parte da comissão permanente desde 2020. Assumiu o time em alguns momentos, entre intervalos de demissão de técnico, contratação de novo técnico. Teve bons resultados até pelo Dragão. Porém, em 2022, ele saiu do Dragão para assumir a Aparecidense como técnico efetivado. E lá na Aparecidense, pelo menos na Série C, os resultados não foram muito bons. Foram 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Após a 9ª rodada e os resultados não vindo, a Aparecidense acabou demitindo o Eduardo Souza. E a pedido do Eduardo Batista, o Atlético foi lá e recontratou o nosso técnico interino para ter novamente uma comissão permanente com ele à frente. Agora, a minha opinião como torcedor, beleza? Já adiantando que eu não sou nenhum dono da verdade, e se vocês discordarem de mim, pode escrever aqui nos comentários, beleza? Com educação, por favor, mas pode ficar à vontade, eu vou ter prazer em ler cada um dos comentários de vocês. Mas vamos lá, o Eduardo Batista não é um técnico multicampeão. Ele foi campeão da Copa do Nordeste, como eu já falei, campeonato estadual, ganhou a Copa Verde, ganhou o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Mirassol. Então assim, multicampeão ele não é. Mas ele sempre foi um técnico que conseguiu extrair bastante do time quando o forte desse time é o coletivo. E essa é a minha opinião sobre o time do Atlético hoje. Nós não temos nenhuma peça que é diferencial, que é fora de série, acima da média. Temos bons jogadores, mas que funcionam muito bem no coletivo. E aí, talvez nesse ponto, o Eduardo Batista seja uma boa escolha, visto que ele consegue extrair bem esquemas táticos que funcionam bem com esse tipo de time. O Mirassol foi assim, o Fluminense de 2015 foi assim, o Sport de 2015 também foi assim, a Ponte Preta de 2016 foi assim, o Mirassol. Então assim, esse perfil talvez encaixe bem no time. E obviamente o Adson Batista não vai rasgar dinheiro trazendo um técnico muito pomposo, que talvez não encaixe com o estilo de administração do próprio Adson. Então ele foi racional na contratação dele. Agora, é curioso ver a solicitação do Eduardo Batista em pedir o retorno do Eduardo Souza. Na realidade, não deveria ter sido o Eduardo Batista a fazer isso. O próprio Adson deveria ter feito isso já. Visto que o trabalho do Eduardo Souza na comissão permanente do Atlético Goianiense não é ruim. Muito pelo contrário. Ele sempre fez um bom trabalho na comissão permanente. Quando ele assumiu o time nos momentos em que ele era o interino, os resultados não eram ruins. Eles eram de medianos para bons. Você pegar um apanhado dos jogos que ele assumiu, ele sempre tentou manter o esquema do técnico anterior. E aí ele fazia pequenas mudanças apenas para adaptar aquilo que já conhece dentro dos treinamentos dia a dia e conseguia extrair bons resultados do clube.
E aí, mantê-lo na comissão permanente ajuda o Eduardo Batista a assumir o time com um pouco mais de know-how, se é que me entende, um pouco mais de conhecimento do clube, de dentro do clube em si, visto que o Eduardo Souza já tem bastante experiência nisso. Se eu achei uma boa contratação, na realidade eu achei que é uma grande aposta. Por quê? O Eduardo Batista tem como objetivo agora, o principal, manter o time na Série A. Não pense que ele vem para ser campeão da Copa Sul-Americana. Se isso acontecer, vai ser um feito histórico. Mais que isso, vai ser uma superação na vida dele, visto que, como eu falei, ele não tem grandes títulos de grande expressão. Desculpe, com todo respeito ao Mirassol e ao próprio Remo, que foram campeões da Copa Verde, são competições que são de menor visibilidade, que são campeonatos que têm um peso menor se comparado, por exemplo, com uma Sul-Americana. Então, se ele conquistar essa Sul-Americana pelo Atlético, vai ser um feito maravilhoso, histórico, mas eu garanto que não é esse o objetivo, ou pelo menos não é esse o foco. Porque o foco mesmo é tirar o time da situação péssima que ele está no Z4 e tentar mantê-lo na Série A, que é muito mais vantajoso e lucrativo do que apenas ganhar a Sul-Americana. Se vier a Sul-Americana é lucro, beleza? Mas eu vejo que essa é uma boa aposta, foi uma boa aposta na minha opinião. Não seria o técnico que me passaria pela cabeça, eu inclusive nem lembrei de Eduardo Batista quando houve a demissão do Jorginho para sugerir algum. Só vem aqueles de sempre, que a gente já está acostumado, né? Marcelo Cabo, Morrigno, esses técnicos que estavam aqui, até Marquinhos Santos, tal, esses técnicos aí que passaram agora recentemente, mas confesso que o Eduardo Batista não me passou pela cabeça. Mas eu estou na torcida que essa aposta seja positiva para o Dragão. Principalmente porque a gente tem que lembrar que quinta-feira já tem o primeiro jogo contra o São Paulo e logo depois, no domingo, nós temos o Atlético Mineiro aqui em casa para enfrentar. Conseguir pelo menos uma vitória nesses dois jogos seria um excelente início de trajetória aqui dentro do Dragão. Claro que eu estou torcendo por 2 vitórias, obviamente. Mas a gente precisa tomar um cuidado e com pés no chão. Sabemos que os jogos são extremamente difíceis e é torcer pelo cara. Não adianta a gente vir aqui choramingar porque não contratou esse ou aquele outro técnico. É agora ficar na torcida pelos 2 caras, pelos 2 Eduardos, para que eles consigam fazer um bom trabalho no Atlético Goianiense e principalmente que eles consigam trazer para o time, para o elenco, aquela vontade de vencer que estava dentro do time durante as Copas, nas quais a gente conseguiu excelentíssimos resultados, tanto com times aqui do Brasil, como foi a vitória contra o Corinthians aqui em casa por 2-0, como as maravilhosas vitórias sobre o Olímpia e sobre o Nacional. E aí eu pergunto, esses times são piores do que os times da Série A? Eu acho que não. Para mim, Nacional e Olímpia são times tão bons e tão bem treinados como vários grandes times da Série A. E nós tivemos vontade e determinação para ir para frente, jogar com garra, com raça e vencer esses 2 times. Por que a gente não consegue vencer times inferiores do Campeonato Brasileiro? Talvez seja essa a questão. A vontade do time, do elenco, em se entregar no Campeonato Brasileiro. E é o que eu espero que o Eduardo Batista tire desse elenco. Então vamos aproveitar e fazer uma projeção de como é que fica a situação do Atlético Goianiense após os resultados da 24ª rodada. Vejam bem, o Coritiba é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 25 pontos e 7 vitórias. Já o Cuiabá também tem 25 pontos, porém tem 6 vitórias. E o Avaí tem 23 pontos e as mesmas 6 vitórias. O Atlético Goianiense é o penúltimo colocado com 22 pontos e 5 vitórias. E o Juventude, nesse momento perdendo de 3-0 para o Internacional, continua com seus 17 pontos e 3 vitórias. Vamos supor que na próxima rodada os jogos serão... Na verdade isso aqui não é suposição, é de fato. Os jogos serão Juventude e Avaí, América Mineiro e Coritiba, Cuiabá e São Paulo, além de Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, beleza? Supondo que o Juventude consiga uma vitória sobre o Avaí e o Cuiabá também perca para o São Paulo, o Coritiba perca para o América Mineiro
e o Atlético Goianiense vença seu jogo contra o Atlético Mineiro. Com esses resultados, o Atlético iria a 25 pontos, porém ficaria ainda atrás de Cuiabá e Coritiba. Por quê? O Coritiba tem 7 vitórias. O Cuiabá teria, no caso desses resultados, o Cuiabá permaneceria com as mesmas 6 vitórias que o Atlético Goianiense. Porém, o Atlético Goianiense tem um saldo de menos 13. Já o Cuiabá tem um saldo de menos 7. Então, para o Atlético Goianiense conseguir ultrapassar o Cuiabá, ele teria que golear o Atlético Mineiro. Pelo menos 4-0 para empatar o saldo. E aí teriam outros critérios de desempate e aí talvez o Atlético pudesse passar. Em resumo, se todos os resultados forem positivos para o Atlético Goianiense, é muito provável que o Atlético Goianiense só consiga subir até a 18ª posição. Visto que Cuiabá já tem 6 vitórias, Coritiba também tem as mesmas... Aliás, Coritiba tem 7 vitórias, né? E todos ficariam com os mesmos 25 pontos. Dependeríamos então da outra rodada para, quem sabe, então, sair da zona de rebaixamento. Galera, essa é a nossa situação. Dramática, difícil. Uma situação que o Eduardo Batista vai ter que encarar, porque não é nada fácil. Vamos ver o que acontece nessa rodada, né? Por fim, falando do jogo de quinta-feira, dia 1º, às 9h30, contra o São Paulo, pela Copa Sul-Americana. Já foram vendidos 18.500 ingressos, na realidade mais que isso, né? Essa é a última parcial. E aí, você já adquiriu o seu ingresso? Se você quiser comprar online, o site vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? É só acessar ali e fazer a compra do seu ingresso. Lembrando que esses ingressos são vendidos lá no CT, no Acioli, beleza? E das 8 da manhã até as 5, 5h30. Já isso para os torcedores do Atlético. Os torcedores do São Paulo só conseguem fazer compra online, beleza? Galera, então é isso por hoje. Vamos ver como é que vai ser esse novo técnico aqui no Dragão. Vamos ver como é que ele vai assumir o time, se ele vai conseguir realmente trazer de volta o espírito copeiro do Atlético Goianiense, que está fazendo muita falta, principalmente no Brasileirão. E vamos ficar na torcida. Não adianta a gente chorar aqui as pitangas por conta de não vir nenhum técnico X, técnico Y. Vamos nos ater ao que nós temos agora. Vamos confiar na visão do Adson Batista. Geralmente ele tem uma boa visão para o time. E é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.